tudo bem com vocês? Eu realmente espero que todo mundo esteja bem. Sou eu novamente, professora Tamires, da ETI Vinícius de Moraes, da Rede Municipal de Ensino. Nós vamos continuar trabalhando a nossa disciplina de Geografia, referente ao 8º ano. Olha, nós estamos indo para a nossa aula de número 7, ou seja, a gente já viu muita coisa nas nossas aulas anteriores. Nós vimos sobre a questão de fluxos migratórios, vimos sobre a questão de grandes organizações internacionais, lembra? A ONU é uma grande organização internacional, OMC, OMS. Na nossa aula anterior, nós vimos sobre a questão dos blocos econômicos, na verdade dos blocos, que integram aqui na América, seja o Mercosul, o NAFTA. Vimos também sobre o BRICS, lembra o que é o BRICS? É o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, são países emergentes. Hoje, na nossa aula, nós vamos dar uma continuidade no nosso tema da aula de número 5, que é sobre a economia dos Estados Unidos. Professora, mas por que é tão importante a gente falar sobre a economia dos Estados Unidos? Porque é a maior economia do mundo. Então, nós vamos falar um pouco, continuar, falando um pouco sobre a economia dos Estados Unidos. Vamos falar também nessa aula sobre o NAFTA e sobre o Canadá, mas também vamos fazer vamos falar um pouquinho sobre a economia da América Latina. Quando nós estamos falando sobre os Estados Unidos, eu tenho que lembrar e eu tenho que pensar que é o maior país economicamente falando, é a maior potência econômica. Por que esse país ele é tão importante dentro da economia? Quando a gente vai falar de agricultura, o país ele tem uma grande extensão territorial. Isso aconteceu por conta do processo de agrupamento de terras que aconteceu no início da formação do território dos Estados Unidos, e essa formação fez com que os Estados Unidos tivessem uma grande faixa de terra, principalmente uma grande faixa de terra que pudesse ser plantável. Hoje, estima-se que os Estados Unidos tenham 21% do seu território que é utilizado em agricultura e 21% que é utilizado para pecuária, ou seja, 42%, na verdade isso é mais ou menos, 42% do seu território que é utilizado para o agronegócio. Se comparados com o Brasil 30% do território é utilizado em agronegócio, então tem uma diferença. Um outro fator de diferença muito importante entre os Estados Unidos e o Brasil é a mecanização. Lembra, eu falei isso lá na nossa aula anterior, que a economia dos Estados Unidos, a agricultura dos Estados Unidos é praticamente toda mecanizada. Hoje nós temos cerca de 3% da população norte-americana, que vive na zona rural. Então, pouca gente tem uma grande concentração fundiária. Por isso, a necessidade dessa mecanização. Um outro fator que também torna a economia dos Estados Unidos uma das maiores economias do mundo é o grande investimento militar. Os Estados Unidos têm uma grande participação financeira dentro da OTAN. E essa participação ela é muito importante. Lembra qual foi a função da OTAN? A OTAN, durante o período da Guerra Fria, estava do lado dos países, era a união dos países capitalistas contra os países comunistas. Isso existe nos dias atuais? Não necessariamente. Nos dias atuais, a função da OTAN é exatamente buscar uma paz mundial, mas a gente sabe que essa paz ela é muito mais voltada para os países que fazem parte, para os 29 países associados à OTAN. E os Estados Unidos têm uma grande influência, principalmente com a chamada Guerra contra o Terror. E essa Guerra contra o Terror, ela se iniciou principalmente após o ataque às Torres Gêmeas em 2001. Então, esse ataque, essa guerra contra o terror, ela já acontece há muitos anos e ela gira bastante dinheiro dentro do setor militar. Um outro país que também que é o segundo país mais desenvolvido financeiramente, é a China. Vamos olhar, não dá para ver muito benzinho porque as letrinhas estão pequenininhas, mas mostra no PIB as maiores economias mundiais. Está lá, em primeiro lugar, Estados Unidos da América. Depois vem a China, Japão, mas os Estados Unidos ele tem aproximadamente 24% do PIB mundial pertence aos Estados Unidos. E o que vem a ser o PIB, o Produto Interno Bruto? É a soma dos bens e serviços produzidos por um determinado país. Então, se nós formos analisar,
24% do PIB do mundo inteiro, né, de 100%, 24% pertence aos Estados Unidos. Então, é a maior economia do mundo. Um outro fator da economia dos Estados Unidos é que nós já vimos isso há 2 aulas atrás, que nos Estados Unidos eles são divididos em cinturões, em áreas de produção. Nós vemos nesse gráfico agora que existe uma variação no PIB dos países, principalmente por conta desse fator dessa pandemia que nós estamos vivendo nesse momento. Fez com que a economia mundial ela entrasse em queda, ou seja, no último trimestre desse ano, todas as economias dos países elas tiveram uma negativa, não tiveram um crescimento, exceto da China e da Índia. Lembra, China e Índia fazem parte do BRICS, junto com o Brasil, com a Rússia, com a África do Sul. Exceto a China e a Índia, todos os outros países eles não tiveram crescimento no seu PIB. E nós podemos observar que até os Estados Unidos teve queda? Sim, até os Estados Unidos ocorreu essa queda no PIB deles. Mas os Estados Unidos eles têm uma grande investimento em agricultura, nós já falamos sobre isso, falamos na nossa aula anterior, falamos nessa novamente, um grande investimento em agricultura e uma grande divisão em cinturões de economia, que é o caso dos cinturões, dos belts agrícolas. Cada um nesse mapa representa um cinturão diferente, seja o cinturão do leite, do milho, do algodão. Para vocês terem uma ideia, só para fazer um comparativo, em 2017, uma safra dos Estados Unidos foi 3 vezes maior do que uma safra do Brasil. Então, se a gente tiver um comparativo, olha o quanto eles produzem. Por isso, eles são o maior produtor do mundo. O Brasil é um grande produtor, um grandíssimo produtor, mas ainda não tem essa mesma capacidade de produção dos Estados Unidos, certo? Falando nos cinturões dos Estados Unidos, nos belts, existe uma divisão de Snow Belt e Sun Belt, que é o cinturão da neve e o cinturão do sol. O cinturão da neve é onde eu tenho uma concentração de indústrias mais antigas, que são as primeiras indústrias que foram feitas nos Estados Unidos. Lembremos que os Estados Unidos têm uma grande produção industrial. Então, as primeiras indústrias, as principais indústrias, elas ficam nessa parte azul do nosso mapa. Enquanto que o Sun Belt, que são o cinturão do Sol, eles são de empresas mais recentes, são empresas e economias mais novas, foram feitas mais recentemente. Os Estados Unidos ele faz parte do NAFTA, lembra? Que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Por que o NAFTA é importante? O NAFTA é importante para os Estados Unidos porque ele tende a influenciar mais a economia dos Estados Unidos do que, por exemplo, a economia da União Europeia, produtos vindos da União Europeia, produtos vindos da China. Por isso, esse NAFTA é tão importante para os Estados Unidos na questão da América do Norte. O NAFTA representa os Estados Unidos, Canadá e o México, os 3 países. Para vocês terem uma dimensão de como é que é a economia dos Estados Unidos, se você for somar a economia dos 3, é como se o Canadá ele só produzisse 7% do que o NAFTA produz e o México só 5%, ou seja, o restante todo são os Estados Unidos. Quando a gente vai falar sobre o Canadá ele é uma economia em construção e é uma economia desenvolvida. Claro, um problema do Canadá que é bastante notável é a dependência da sua economia baseada nos Estados Unidos, ou seja, quase tudo que o Canadá produz pode ser vendido principalmente para os Estados Unidos, bem como quase tudo que ele importa, boa parte do que ele importa é importado exatamente dos Estados Unidos. Então, o Canadá ele tem uma dependência muito grande da economia dos Estados Unidos. Mesmo sendo um país em desenvolvimento, país desenvolvido, ele depende muito da economia dos Estados Unidos. A economia canadense ela é muito baseada principalmente em produtos ligados à indústria têxtil, à indústria extrativista. Então, são indústrias mais primárias. O restante, indústria de tecnologias, ele é mais importado dos Estados Unidos. Quando nós falamos da questão
da América do Norte, que é Estados Unidos, México e o Canadá, eu tenho que lembrar que o México ele faz parte da chamada América Latina. Por que a América Latina? Por conta da língua. Então, todos os países de origem latina, que falam espanhol, português, eles são chamados América Latina. E o México faz parte da América Latina. Entre os principais países emergentes da América Latina, os três são Brasil, México e Argentina. Nós podemos ver no nosso slide, em milhões de dólares, quanto cada um país produziu, quanto cada um país teve na sua economia. Claro, quando eu estou falando de países emergentes, eu estou falando de países que têm uma economia em ascensão, ou seja, está em crescimento econômico, mas ainda assim tem problemas, principalmente problemas sociais, problemas de mobilidade, problemas urbanos, de pobreza, e a gente vai ver mais sobre isso na nossa próxima aula, que nós vamos continuar falando sobre a economia dos Estados Unidos, vamos falar sobre a economia da América Latina e vamos falar sobre problemas econômicos que ocorrem na América Latina. Nessa nossa aula de número 7, nós falamos um pouco sobre a economia dos Estados Unidos, principalmente a economia agrária dos Estados Unidos, o âmbito militar e também as indústrias. Falamos também sobre a questão do NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Falamos um pouco sobre o Canadá e, bem brevemente, sobre a questão da América Latina. Nós vamos dar continuidade na nossa próxima aula, vamos continuar falando sobre esses temas. Então, nos veremos na nossa próxima aula. Não esqueçam de fazer as atividades no portal. Caso você não tenha acesso ao portal, vá na sua escola, pegue a atividade, faça. Vocês têm 15 dias para fazer essa atividade. Faça, devolva à escola, ela servirá para avaliação dos seus professores. Caso vocês tenham dúvida, conversem com seus professores, entrem em contato com a escola e tirem essa dúvida. Não esqueçam de se prevenir, de cuidar das pessoas próximas a vocês e nos encontraremos na nossa próxima aula.